lembrar de todos. Então, compartilhando a tela. A Isabelle está entrando agora também. É o livro 2, né? Já já a gente vai para o livro 3. Está meio lento aí, acho que o pessoal está entrando ainda. Até achar o livro, porque vai para o livro 12 para depois voltar para o livro 2 aqui. Livro 2, volta aqui. Passou. Matemática, capítulo 2. E aí, vocês estão com muita dúvida aí nas partes de funções? Os exercícios da página 21 e 22. Tá, então vamos para lá. Foi onde a gente parou, né? A correção? Acho que foi. Alguém respingou um monte de tinta aí na tela, né, cara? Pior é que atrapalha, né? Apaga aí quem colocou esses pontinhos de tinta na tela, porque senão vai ficar atrapalhando aí para a gente visualizar. Obrigado. Aí depois a gente até zoa, mas agora acho que parou aqui, né, ó, nesses exercícios. Eu só queria ver se todos para trás aqui a gente já corrigiu. Quem pode me lembrar disso daí? Quem recorda? Você parou aí mesmo, professor. Né? Esses outros aqui, tranquilo. A gente terminou, isso mesmo. Aí, voltando aí, atividades, esse aqui da página 21. Deixa eu dar uma aumentada aqui na tela. Ok. Então, já aqui já está falando sobre função. Então, a função ela tem os conjuntos. Professor, se qualquer coisa cair, a minha internet está horrível, tá bom? Tá bom. Aí entra de novo, eu vou aceitando, tá? Então, ó, é para fazer os parzinhos ordenados, do mesmo jeito que a gente vinha fazendo. Só que agora, além de tudo isso, existe uma lei para poder associar um parzinho a um elemento a outro elemento. Então, eu não posso simplesmente fazer o produto cartesiano, né, fazendo o -2 com -8, 0 com 1 e assim por diante. Eu tenho que fazer sempre obedecendo a ordem aqui. Então, nesse exercício, qual é a ordem? Né? Dados os conjuntos A e B, ele fala para verificar, a gente para fazer o que é função, né? Verifica com um colega se as relações a seguir são funções de A em B. Em caso afirmativo, determine o conjunto. Tá. Aí, a relação x e y pertencente a cartesiano B, A vezes B, tal que y é igual a x à terceira. Isso é uma função, tá? Então, vamos ver. Eu vou pegar os elementos de A e elevar a terceira. Todo elemento de A tem que se relacionar com algum elemento de B. Então, vamos primeiro fazer relação para ver se é uma função ou não. Então, ó, relacionando -2 à terceira dá -8, ok? -2 vezes -2 vezes -2. Então, -2 à terceira encontra um parzinho lá do outro lado que é o -8. 0 à terceira dá 0. 0 vezes 0 vezes 0. Então, o 0 se relaciona com o 0 do outro lado. O 0 de A se relaciona com o 0 de B. Depois você tem o 1 à terceira. Dá 1. 1 vezes 1 vezes 1. Então, o 1 se relaciona com o 1
E o 2 é 2 da terceira, que dá 8. Então, o 2 encontra o parzinho dele, que é 8. Todo elemento de A conseguiu se relacionar com algum elemento de B. Então, isso é uma função, ok? É o que torna isso uma função. Então, como a primeira pergunta era para verificar se era uma função, a gente vai colocar que sim, é uma função. Sim, é função. Tá? Então, sim, é função. Beleza. Além disso, ele quer saber se for função ou não. Em caso afirmativo, determine o domínio. O domínio é o próprio A, tá? Então, a gente escreve assim, ó. DM é igual... Aí coloca os elementos que estão lá no A. Menos 2. É só repetir o mesmo, tá? Para ser função, o domínio tem que ser o conjunto de partida, né? O conjunto onde a gente pega os elementos de X. Ele quer saber quem é o contradomínio. O contradomínio, aqui ele coloca o domínio só com a letra D. Não tem problema não, eu coloquei DM, mas então é D, né? Contradomínio, o contradomínio vai ser todo o conjunto B. Menos 8, até em quem não chegou flechinha, tá? Menos 4, menos 2, 0, 1, 2 e 8. Esse é o conjunto contradomínio. E o conjunto imagem... Oi. Como que você achou os parzinhos? Eu só consegui entender de um, que foi do 2. Tá, eu vou explicar de novo, tá? Então, ó, como que é? Então, ó, eu tenho que pegar cada elemento de A e levar a terceira, tá vendo? Aqui, ó, ele define qual é a função, ó. O y tem que ser o x elevado à terceira. Então, eu pego menos 2 e elevo à terceira. Quando eu pegar o menos 2 e elevar à terceira, ele vai virar menos 8, não é verdade? Então, quando o x vale menos 2, o y vale menos 8. O menos 2 se relaciona com o menos 8. Tudo bem? Vou fazer a mesma coisa para o zero. Vou pegar o zero e elevar à terceira. 0 vezes 0 vezes 0, que vai dar 0. Então, o zero do A se relaciona com o zero do B. Pego outro elemento do A, número 1, elevo à terceira. 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1. Então, o 1 também se relacionou com outro elemento lá do B, que é o 1. Por acaso é o mesmo. Pego o último elemento de A, que é o 2. Elevo à terceira. 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 8. Encontrou o parzinho também no B. Então, o 2 se relacionou com o 8. Cada elemento do conjunto A encontrou um parzinho no conjunto B. Isso faz se tornar uma função. Para ser função, todos os elementos do conjunto de partida têm que encontrar um parzinho no conjunto de chegada. No caso do A é o conjunto de partida, que é os valores de X, e o B é o conjunto de chegada, que são os valores que eu vou colocar para Y. Ok? Ó, vocês podem perceber que o menos 4 de B não encontrou parzinho, mas não tem problema. O menos 2 também não encontrou parzinho no B. O que não pode é o conjunto A ficar sem encontrar alguém no B. Se o B não encontrar alguma pessoa lá, não tem um elemento para se relacionar com A, não tem problema. O que não pode é o A ficar sem parzinho, tá? Ó. Tá. O que não pode, tem até um exemplo na página anterior, né? Aqui, ó. Tá vendo? O número 5 aqui, ó, desse exemplo, ficou sem parzinho aqui. Isso aí não é função. Também, se tiver o mesmo elemento de A se relacionando com 2 no B, também não é função. Tá? Os elementos de A têm que ser fiéis, se relacionar só apenas com um elemento de B. E também não podem ser solitários, eles têm que se relacionar com alguém de B. Agora,
Se tem 2 do A que se relaciona com o mesmo do B, não tem problema. O que não pode é sair uma setinha do A para 2 elementos. Sabe por quê que não pode? Às vezes a gente fala que não pode, fala, ué, mas não pode por quê? Porque não quer? Ó, vamos ver se faz sentido nesse exercício. Eu vou pegar um número e elevar a terceira, certo? Os valores de x eu vou elevar a terceira. Pode ser que às vezes eu pego 2, elevo a terceira e dá 8, e outra vez eu pego 2, elevo a terceira e dá 10. Tem como eu pegar o mesmo número, fazer a mesma conta e dar valores diferentes? Não. Impossível, né? Por isso que não tem como o mesmo elemento do A se relacionar com elementos diferentes no B. Não faz sentido. Agora, tem algumas operações matemáticas que eu pego números diferentes e dá o mesmo valor. Quer ver? Ó, vamos supor, se eu pegar x ao quadrado, se eu pegar x ao quadrado igual ao número 3, quanto que vai dar 3 ao quadrado? 9? Então, o 3 se relaciona com o 9, não é verdade? Só que se eu pegar o menos 3 e também elevar ao quadrado, Vai dar 9. Vai dar menos 9. Não, menos elevado ao quadrado, menos vezes menos. É mais. Então, o 3 e o menos 3, que são valores de x, vão se relacionar com o 9, que é o mesmo y. Então, tem contas matemáticas que é possível eu pegar números diferentes e dar o mesmo valor. Agora, não tem como eu pegar o mesmo número, fazer a conta e dar valores diferentes. Então, 2x podem encontrar o mesmo y, mas 1x não pode encontrar 2y diferentes. Tá? Então, para ser função, cada elemento de x, cada elemento de A, que é o x, tem que encontrar somente um parzinho lá no outro conjunto B, que é os valores de y. Olha o que aconteceu aqui. Ó. O menos 2 encontrou o 8, o 0 encontrou o 0, o 1 encontrou o 1 e o 2 encontrou o 8. É uma função. Todo elemento de A teve seu parzinho para se relacionar no B. O conjunto domínio é o próprio A. O contradomínio é o próprio B. E o conjunto imagem são os elementos de B que formaram parzinho com A. Então, aqui na hora de fazer a imagem, eu vou pegar apenas os números que fizeram parzinho. O menos 8, o 0, o 1 e o 8. A imagem é apenas os parzinhos que formaram do A com o B, certo? Só que a imagem está sempre dentro do B. Então, o domínio é o A, o contradomínio é todo o B, e a imagem são os elementos de B onde chegou a flechinha lá que o A se relacionou. Ó. Menos 2 ficou com o menos 8, o 0 ficou com o 0, o 1 ficou com 1 e o 2 ficou com 8. Então, assim que se faz uma função substituindo no lugar do x cada valor do conjunto A e vendo quanto vai dar o valor de y que tem que estar dentro do conjunto B. Professor, então a imagem é os parzinhos que formam? Não, a imagem são isso. A imagem é os valores de B, não o par, mas quem o A encontrou lá no B. Ah, tá. Tá bom? Os parzinhos ordenados seriam, tipo assim, se eu fosse fazer os parzinhos dessa função, se ele perguntasse, né, quais são os pares ordenados dessa função? Aí os pares, né, que também a gente ia jogar, quando for construir um gráfico, a gente vai usar isso aí mesmo. A Letícia que está perguntando, né? Então, os parzinhos ia ficar assim, ó, ia ficar menos 2 se relaciona com menos 8. Ia ser um parzinho para a gente fazer colocar no plano cartesiano, ponto e vírgula.
O outro parzinho ia ser 0 com 0. O outro parzinho, 1 com 1. E o último parzinho, 2 com 8. Tá? Sempre nessa ordem. X e Y, X e Y, X e Y, X e Y. Eu tenho 4 valores do domínio, 4 valores da imagem. E a imagem está sempre dentro do contradomínio. Isso aqui, essa última parte, ele não pediu para fazer no exercício, não, tá? Eu achei que era legal. Agora entendi. Eu achei que era legal para explicar quais são os pares ordenados dessa função aí. Tá. Tudo bem? Continuando, ó. Ele vai ver se o segundo aqui também é uma função. Então, a relação que ele coloca. Ó. Y é menor que x mais 2. Então, vamos lá. Eu vou pegar o x, substituir aqui no lugar, tá? Eu vou colocar aqui, ó, eu vou pegar o x e substituir. É o mesmo conjunto, é o mesmo exercício, tá? Então, eu vou pegar os mesmos valores. Vou colocar o menos 2 no lugar do x aqui, ó. Então, pegando, agora vendo essa função aqui, ó, y é menor que x mais 2. Se eu pegar o menos 2, menos 2 com mais 2 vai dar quanto? 0. 0. Né? Ó. Só que daí, ó, quando o x vale menos 2, o y dá um número menor que 0. Quantos números menores que 0 eu tenho no conjunto B? 3. 3. O mesmo x pode se relacionar com 3y? Não. Não. Né? O mesmo x não pode. Então, esse aqui não é função. Não é função porque eu vou ter 3 valores de y se relacionando com o mesmo x. Ah, mas por que você não faz o resto? Nem precisa, porque se um só já não dá, ó, como que ia ficar aqui? Ia ficar, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Ia ficar assim, ó. Y é menor do que menos 2 mais 2. Y é menor do que 0. Ah, então significa que... Deixa eu colocar, eu coloquei Y maiúsculo. Quando o x vale menos 2, eu tenho o menos 2, que é menor que 0, o menos 4 e o menos 8. Então, eu vou ter um 1x se relacionando com 3y. Então, não é função, porque cada x tem que se relacionar apenas com um y. Tá? Então, a A é função. Se é função, tem como ter domínio, contradomínio e imagem. Como B não é função, termina aí, não tem mais nada a fazer. Porque eu só posso ter domínio, contradomínio e imagem quando é uma função. Exercício 17. Tudo bem até aí? Sim. Quem quer tirar alguma dúvida? Sim. Bem, aqui, dado o conjunto A formado por 2, 3 e 4. O conjunto B por 0, 1, 2, 3. E ele é definido pela função f de x igual a x mais 1. Então, eu tenho uma função. Ele já falou que é uma função. Ele está definido como uma função. Então, beleza. Ele já falou que é uma função. Qual é a função? X mais 1. O que eu vou ter que pegar? O valor de x aqui no A, 2. 2 mais 1. O 2 vai formar parzinho com quem? Quando x vale 2, qual vai ser o valor de x? 3. Então, eu tenho o parzinho. Vou colocar aqui os parzinhos ordenados para a gente ir acompanhando. Então, eu vou ter o parzinho 2 de x se relaciona com 3 de y. Tudo bem? Aí eu vou ter que pegar outro valor aqui. Então, continuando aí, eu vou pegar o valor agora x valendo 3. 3 mais 1, 4. Então, o 3 vai se relacionar com o 4. Depois eu pego o outro valor de x, 4. 4 mais 1, 5.
5. Então, o 4 se relaciona com o 5. Bem, eu peguei os valores de x, 2, 3 e 4, e eu encontrei os valores de y, 3, 4 e 5. O que ele está pedindo aqui é o conjunto imagem, né? É só isso que ele está pedindo nesse exercício aqui. Qual é o conjunto imagem? A imagem são os valores que estão no B. Qual que vai ficar a imagem desse exercício? 3, 4 e 5. Só isso. Tá? Às vezes é tão simples que a gente pensa até que está errado, mas é isso mesmo. Eu pego os valorzinhos de x no A, substituo, vejo quanto que vai dar. Esse tal de f de x aqui é o y, tá? F de x é a mesma coisa que y, é o apelido do y aí, porque é o y que está em função de x. Então, tem exercício que vai trazer y é igual e tem exercício que vai trazer f de x é igual, porque é a mesma coisa. Quem está em função de x é o y. Então, f de x ou y é a mesma coisa. Depende do exercício, uma hora ele traz uma coisa, outra hora ele traz outra. Mas é a mesma coisa aí, tá? É a mesma ideia. Beleza? Sim. Próximo. Olha, esse aqui é bem diferente, ó, e bem, ele dá uma função, ó, dada a função definida por f de x igual, fez uma funçãozinha aqui, não é verdade? Tem uma função definida aqui embaixo. Essa funçãozinha aqui já está definida aqui. Ó. Aí é o que ele pede, determine f de 2. Ué, como que eu vou calcular o f de 2? Ó, quem está dentro do parênteses aqui na função, ó, quando ele escreve? F de O x. x. Não está escrito f de x? Ó. O 2 está no lugar de quem aqui? Do x. Então é só substituir aqui. Para resolver o f de 2, o x desaparece, isso aí vai virar uma continha, tá? Toda vez que ele pedir para calcular o f de um número, você vai fazer assim, ó. 3, no lugar do x vai entrar quem? O número 2. 3 vezes 2 a terceira. Infelizmente, daqui não tem o recurso de elevar a terceira. Não tem como eu fazer o 2 a terceira. Uma pena, né? Tá vendo? Não tem o recurso. Então, o que eu vou fazer? Vamos dar uma congelada aqui nesse exercício. Vou compartilhar uma outra tela com vocês aqui, para que a gente possa fazer de uma maneira mais explicando melhor aí que é a ideia. Tá? O Word tem esse recurso aí. Vamos aproveitar o recurso do Word. Desde que suma a barra aí para eu poder... Vou ter que tirar daqui. Tá? Então, deu uma incrementada no Word. Então, ó, qual é a função? 3x à terceira, menos 2x ao quadrado, menos x mais 1. E ele quer fazer o f de 2. É só pegar em todo lugar que tiver o valor, a letra x, vai sumir o x e no lugar dela vai entrar, depois eu coloco a terceira lá, tá? Fica tranquilo que vai entrar o número 2. Professor, precisa resolver a conta ou é só fazer isso? Não, tem que resolver. Ele quer saber, determine, né? Então você vai ter que calcular. Deixa eu dar uma arrumada aqui colocar, fixar aqui o meu... Isso. Então, vou aumentar um pouco a fonte para ficar melhor para a gente visualizar. Tá? Aí aqui o 3 está elevado e o 2 está elevado. Tá? Então, ó, é igual. Faltam 10 minutos para a nossa reunião. Mas tudo bem, está dando para tirar dúvidas, isso que é importante, tá? Ó, então, olha aqui, como que era? 3x à terceira, menos 2x ao quadrado, menos x mais 1. E ele quer calcular o f de 2. Pode ver que todo lugar onde tinha o x, entrou quem? O número 2. E aí você vai fazer as continhas. Primeiro, tudo que tiver elevado, tá?
Nas contas, a gente tem que pegar primeiro quem está elevado a uma potência. Então, vai ficar 3 vezes 8, 2 à terceira é 8, tá? Menos 2 vezes 4, menos 2, mais 1. Ok? Peguei todos os números que estavam elevados e fiz a conta primeiro. Aí continua. Igual. 3 vezes 8, 24. Menos 2 vezes 4, menos 8. Copia o menos 2 e copia o mais 1. Então, nessa etapa, eu fiz todas as multiplicações. Por último, eu somo tudo, ou subtraio. 24 menos 8 menos 2 dá menos 10, né? Vai ficar 25 positivo e 10 negativo. Né? 24 mais 1 dá 25. Menos 8 com menos 2 dá menos 10. Eu tenho 25, tiro 10, resultado final, 15. Tá? Então, essa é a maneira de fazer essa conta. Alguma dúvida aí? Agora, olha quando for negativo. Aí o f de menos 2 vai ser a mesma coisa. Vamos ver. Então, vou copiar aqui só para ganhar tempo. Então, na B, ele quer que calcule o f de menos 2. O que vai mudar aqui é que no lugar do x, em vez de eu colocar o 2, eu vou colocar quem? O menos 2. Tá? Então, aqui, ó, em vez de ser 2, vai ser menos 2. Ah, e tem que colocar, toda vez que for negativo, é obrigado a colocar entre parênteses assim, ó, para não fazer besteira na hora de fazer a regra de sinal, tá? O número negativo. Então, ó, no lugar do x, eu coloquei o número. Opa, peraí. Menos 2. Tudo bem? Então ficou 3 vezes x à terceira. 3 vezes menos 2 à terceira. Menos 2 vezes x ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2 ao quadrado. Menos x, menos 2, mais 1. Vocês vão, ó, como tem número negativo, é obrigado a pôr entre parênteses, professor? É, porque senão vocês vão errar todas as regras de sinais. Ó, é só aqui nesse menos 2 aqui, ó, já vai virar mais 2, né? Menos com menos aqui vai virar mais. Então, todo número negativo, quando você for substituir ele numa conta, lembra de colocar ele dentro de parênteses. O que eu tenho que fazer primeiro aqui? Soma, subtrai, multiplica ou potência? As potências. Potência, né? Então, ó, 3 vezes, eu só copio. E eu coloco, ó, menos 2 elevado à terceira. Fica menos 8. Menos 8. Então, 3 vezes menos 8. Menos 2, né? Que vai dar, copia o menos 2, que isso aí já estava lá no menos 2 vezes menos 2 elevado ao quadrado. Menos 4. Não. Ó, quando eu elevo menos 2 à terceira, fica menos, que vai dar menos. Agora, quando é menos 2 ao quadrado, fica menos vezes menos, vira Positivo. Vira positivo. Por isso que tem que colocar, porque senão a gente erra, então vai dar 4 positivo. Ó. Menos 2 ao quadrado, lembra isso. Ó. Todo número elevado ao quadrado vira positivo. Ok? Então vai dar menos 2 vezes 4. Menos 2 vai virar mais 2. E por último, copia o mais 1. Vê como a regrinha de parênteses termina. Tem que tomar muito cuidado. O único que eu deixei negativo foi o menos 8. O resto virou positivo. Aí continua a multiplicação. 3 multiplicado por menos 8. Menos 24. Menos 2 vezes 4. Menos 8. Mais 2, mais 1. Então, fiz as multiplicações. Por último, eu vou somar tudo isso aí. Então, eu devo 24 e devo 8. De onde saiu o menos 24? 3 vezes 8. Ah, tá. 3 vezes 8 aqui, ó. Vou fazer essa conta de... Agora eu tenho que fazer primeiro as contas de multiplicação. Ó. 3 vezes 8 dá 24. 3 vezes menos 8, menos 24.
Depois a segunda conta. Menos 2 vezes 4. Menos 8. E aí copiei o mais 2, copiei o mais 1. Então fiz as multiplicações nessa linha. Sempre assim, primeiro potência, depois multiplicações e divisões, por último soma ou subtrai. Aí eu devo 24, devo 8. Eu devo 32. Pago 2, fico devendo 30. Pago 1, vou ficar devendo 29. Então, o resultado final, menos 29. Tudo bem, gente? Sim. Alguém quer tirar alguma Sim. dúvida? Felipe? Tudo bem, Felipe? Dá um ok aí para mim saber se está tudo certo aí. Se você está vivo. Eu acho que ele morreu. Galera, se tiver alguém com dúvida, obrigado, Felipe. Se tiver alguém com dúvida aí, Professor, qual foi o resultado da B mesmo? menos 29. Eu vou colocar lá de novo, tá? Tá. Menos 29. Tá? Porque ó, eu fiquei com menos 33. Não, peraí. Menos 32. Não, menos 24 com menos 8 dá menos 32. Menos 32 com mais 3 dá menos 29. Né? Aqui já não tem regra de sinal. Aqui é o que eu tenho e o que eu devo. Né? Eu devo 24 e devo 8. Então, eu fico devendo 32. Eu tenho 2 e tenho 1, então eu tenho 3. Eu devo 32 e tenho 3, eu vou ficar devendo 29. Tá? Aí já entra na regra do que eu tenho e o que eu devo. Tudo bem, gente? Sim. Eu não vou entrar no Sim. próximo exercício. A gente vai marcar uma aula semana que vem para continuar corrigindo os exercícios e tirar dúvida. Ah, mas a gente corrigiu só 3. Não tem problema, né? A ideia é tirar a dúvida de vocês. Não adianta também eu ficar empurrando matéria e achando que tá bom, né? O importante é que vocês aprendem, tiram dúvida, aprendam, né? Tiram dúvida. Então não adianta nada eu ficar dando matéria nova se a gente não conseguiu ver ainda o que vocês entenderam sobre a matéria de função. Então, segunda-feira, eu vou marcar uma outra aula online. Assista o vídeo hoje da matéria que continua, é a mesma coisa, vai falar sobre domínio da função. Então, não vai mudar muito, não. E a gente vai se falando aí nas próximas aulas. Segunda-feira, a gente marca uma próxima para continuar a correção dos exercícios. Tudo certo? Sim. E quem não conseguiu entrar hoje, avisem que o vídeo está gravado, eu vou disponibilizar assim que terminar a nossa aula aí, eu vou postar ele lá para eles poderem acessar. Obrigado por todos aí, até a próxima aula, gente.